pessoal, hoje eu trouxe para vocês aqui pelo portal Narrativa a análise da competência 2, que é o segundo ponto que os corretores buscam e procuram nas redações, tanto de alunos do Enem como para concurso. No caso do Enem, o que a competência 2 diz respeito? A forma como o aluno se apropria da proposta de redação, como ele aplica esses conceitos das diversas áreas do conhecimento na redação dele, né? Articulando esse texto de uma forma dissertativa argumentativa, que é a tipologia textual pedida em concursos e também no Enem. Então, o que isso quer dizer? Não adianta eu colocar um monte de informações e não colocar o meu ponto de vista. Aí seria apenas um texto argumentativo, seria apenas um texto dissertativo e não um texto argumentativo, tá bom? Ele coloca também a forma como o aluno faz esse texto dentro dos limites estruturais. O que seria isso? Um texto, como a gente vê no primeiro ponto, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, a primeira coisa que o corretor olha é quantos parágrafos tem no teu texto. Significa que ele deve ter um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão, tá bom? Então, aí, a primeira coisa é isso aí. E ele olha também a questão do teu tema. Se você entrou no tema, se você fugiu do tema. Então, o que acontece? É uma coisa que a gente sempre pede para o aluno observar. Tá? O tema ele deve ser citado logo na introdução. Tá? Caiu sobre exploração sexual infantil. Como combater a exploração sexual infantil. Então, na tua introdução, deve ter essas palavras-chave. Combate, exploração sexual e infantil. Ah, professora, mas eu quero fazer ali um mistério e deixar para aparecer só no desenvolvimento. Não pode, de forma alguma. Então, o tema deve estar citado com todas as palavras-chave logo dentro da tua introdução, tá? Então, você vai, após essa introdução, para os teus dois parágrafos de desenvolvimento, que é onde você vai desenvolver os teus dois argumentos na mesma sequência que foi colocada na introdução. O corretor também vai observar na competência 2 se você extrapolou os textos motivadores. O que é isso? Existem alguns alunos que, como não sabem nada sobre o tema, eles vão se basear apenas nas informações que estão contidas nos textos motivadores. E não pode. Você pode até parafrasear, quer dizer aquilo de uma forma diferente, tá bom? Mas o melhor é que o aluno extrapole os textos motivadores, traga informações externas, mostre para o corretor que ele tem um conhecimento elevado, que ele tem um conhecimento a mais, tá bom? E aí, a gente sempre pede para ter cuidado dentro da competência 2 com a tangência. Cuidado para não tangenciar o tema, gente. O que seria isso? Fugir do tema, tá? Caiu sobre violência urbana, mas aí o aluno vai tratar sobre violência doméstica. Então, ele tangenciou, ele deu uma fugida aí do tema, apesar de estar dentro do mesmo universo. Então, tem que ter cuidado com tangência para não fugir do tema. Leia novamente o que o tema, que a proposta de redação está pedindo para evitar essa fuga, essa tangência. Vocês devem ter cuidado também com os traços de outras tipologias textuais. É por isso que lá no final da competência 2, eles dizem assim, sobre os limites estruturais da tipologia textual em prosa, que seria aí um texto em parágrafos. Então, cuidado com textos como poesias e poemas, que tenham estrofes, não pode. A estrutura dele tem que ser uma estrutura de parágrafos, tá bom? Então, cuidado com isso aí. Palavras que não podem aparecer na redação de vocês, que já induzem o corretor a perceber mesmo que o texto de vocês tem as marcas de outras tipologias. A palavra você, por exemplo, que é uma palavra que não pode aparecer em hipótese alguma na redação de vocês, porque fica parecendo com um texto injuntivo. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. A gente vê muito isso na conclusão, tá bom? Então, cuidado com essas, para não misturar tipologias textuais, para não fazer narrativas, não narrar fatos dentro do texto de vocês, tá bom? E ter cuidado com partes embrionárias. O que seriam partes embrionárias aí para a competência 2?
Você começar um parágrafo e não terminar, um parágrafo com uma linha e meia. Por que é embrionário? Porque é pequeno. Um parágrafo que contém uma linha e meia, com certeza ele não foi desenvolvido adequadamente, por isso que ele é embrionário. E aí entra em outra questão também, cuidado com frases ou períodos, palavras incompletas. Você colocou a palavra, uma letrinha para fora da linha, da lateral da redação. Então, o corretor, na competência 2, vai colocar como frase, como palavra incompleta, e aí você vai cair bastante na pontuação da competência 2. E aí entra a parte mais importante da competência 2, que são as citações. O aluno sempre pergunta, professora, quantas citações eu tenho que utilizar? O ideal é que o aluno já comece a introdução com uma citação. E ele pode usar também nos 2 desenvolvimentos a citação. Geralmente, na conclusão, ele fecha com a citação que ele iniciou. Em outro vídeo, eu vou explicar a vocês como fazer isso aí, tá bom? Então, essas citações que a gente chama do repertório que ele utiliza, as informações que ele utiliza, precisam ser informações legitimadas, que é a primeira questão, ou seja, essa informação ela deve estar dentro de uma área do conhecimento, tá bom? Trouxe uma frase de um filósofo, ótimo, ela é legitimada, está dentro da área da filosofia. Precisa ser pertinente, ou seja, qualquer citação que você use deve ter ligação com alguma parte do tema, tá? Com alguma palavra-chave do tema. Essa citação deve ter ligação. E se não tiver, o aluno pode fazer, geralmente utilizando termos como nesse contexto, de forma análoga ao que foi falado pelo autor tal, tá? Então, sempre fazendo essa ligação. E a terceira parte é produtiva, que é ligar a tua citação, além dela ser legitimada, pertinente, você deve ligar lá o teu argumento. Ou seja, ela deve fazer sentido. Por que eu utilizei ali essa citação? O que ela tem a ver com o meu argumento? E aí um problema geral que a gente observa na competência 2 é essa. Os alunos colocam citações por achar que são bonitas. Eles acham, eu gostei dessa citação, achei na internet, vou jogar. Pode fazer? Não. Vocês devem ter cuidado com isso. Até porque a gente está vivenciando também um período de fake news literária. Então, como há essa grande quantidade de fake news literárias, é importante que vocês saibam de onde estão tirando a citação, se de fato foi o autor que citou, para evitar algum problema ou algum equívoco. E o corretor, de fato, conhecer o autor, a citação, e aí você perder ponto na competência 2, tá bom? Continuem acompanhando a gente aqui no Portal Narrativa. Depois eu vou trazer outros vídeos para vocês, inclusive com um projeto de texto, para vocês tirarem nota máxima, tanto no concurso como no Enem, tá bom? Até lá, pessoal!